programa Giro está no ar. Cultura e meio ambiente na sua telinha. Hoje visitaremos Pirenópolis, uma cidade encantadora. E vamos conhecer um personagem pra lá de interessante, Pompeu de Pina. Vem com a gente, vocês vão gostar. No casarão do século XVIII, construído pelo comendador Joaquim Alves de Oliveira, foi publicado o primeiro jornal de Goiás e do centro-norte brasileiro. A matutina Meia-Pontense circulou em toda a província de Goiás entre março de 1830 e maio de 1834, totalizando 526 números. A coletânea de todos os exemplares restaurados é parte do acervo do Museu da Família Pompeu, instalado neste mesmo casarão, que chama a atenção pela maneira com que foi edificado. Mas então ela tem esse trabalho extraordinário para as pessoas que vivem ou que viveram nessas casas, que é o circulador de ar, que passa o circulador de ar por baixo, aí a varanda é toda de madeira e circulando o ar por baixo. Os objetos, as fotografias, as páginas antigas, cada cantinho do museu conta um pedacinho da história da família Pompeu e do modo de vida pirenopolino. O que faz uma cultura são as vibrações. Então você vê a vibração. Então eu trouxe cá para esse museu as vibrações que vocês poderão ver. Viajamos pela intimidade dos lares e nos aproximamos dos hábitos e costumes de uma sociedade que foi marcada pela religiosidade e o rigor. Essas 3 pancadas simbolizavam o chamamento das pessoas para se identificar. Porque era 9h15 e você ainda estava na rua. Então assim, você dizia, não, eu estou na rua, mas estou a serviço, ou estou por isso, estou por aquilo. Porque a cidade era fechada, chamada o Paço Municipal, fechado. O quarto da viúva reflete de maneira curiosa este rigor de comportamento. Após a morte do marido, a mulher passava a viver uma vida de confinamento e reclusão. Dentro do seu quarto, ela fazia suas refeições, a higiene e todas as tarefas que lhe fossem atribuídas. A minha avó, ela era viúva. E o marido, quando morreu, deixou ela com 35 anos de idade. Até o início do século passado, a economia doméstica era de subsistência. As famílias produziam praticamente tudo o que precisavam, desde o plantio e o preparo dos alimentos até a produção dos tecidos de suas próprias roupas. Essas tarefas quase sempre ficavam a cargo das mulheres. Moinhos e torradeiras de café, teares, rocas e máquinas de costura faziam parte do cotidiano feminino. Aqui as nossas evoluções no ferro de engomar, que ia desde o primórdio, o ferro de engomar, que ele era feito de uma peça só. Depois dele veio o ferro a carvão. Depois dele apareceu o ferro já a gás, para depois vir o ferro elétrico. Na soleira das portas, sob o luar e as estrelas, muitas histórias certamente foram contadas. A energia elétrica ilumina a cidade desde 1924, mas durante muitos anos era a luz das lamparinas e candeeiros quem afugentava a escuridão e o medo. Medo? Todos nós temos medo.
E você começa a ver coisas. Lobisomem, começa a ver fantasmas, essas coisas. Né? E o que é isso? Eu disse, não, gente, é coisa tão simples. O medo é coisa nossa, é interno. E o medo acabou um dia, quase que acabou, com a chegada da luz elétrica. Então você vê esses fantasmas, essas coisas que se diz. É porque você não foi conferir. Se você for conferir, você vai notar que não existiu aquilo. E se você não conferir, o medo está aí. E é medo que arrepia todo mundo. Eles perguntaram, e aqui? Vai, tenho. Aí eu cheguei, andei e mostrei para ele. Quando estava andando aqui, você viu que o suor dá o estralo, parar. E eu no instalar o assoalho, o piano toca. Se você mexe ali na outra coisa, na outra tábua, pisa na outra tábua, a cadeira de balanço movimenta. Falei, tudo isso aí é medo. Se você não conferir, então é o fantasma. É perigoso o fantasma. Na sala dos viajantes, os carros de boi, as cangas, os acessórios de montaria e utensílios mostram a dureza da vida dos carreiros. As peças de engenho e de mineração revelam a economia da época da fundação da antiga Meia Ponte. Aqui, na região pirapolina, o ouro era quase centro de aluvião. O filão era muito pouco. Nós só encontramos aí na história de Pirinópolis duas montanhas do ouro de filão. Uma que está aqui no Abade e a outra que está aqui no Santo Antônio. Aí também tinha ouro e tem o ouro de filão. E a outra que está aqui no Santo Antônio. Aí também tinha ouro e tem o ouro de filão. O ciclo do ouro não foi dos maiores e o garimpo durou pouco, menos de um século. Cresceram então a agricultura, a pecuária e a produção de açúcar, sendo o engenho da fazenda Babilônia um dos maiores do Brasil. O intercâmbio com outras regiões ficava por conta do comércio tropeiro. Essas balanças são balanças romanas, mas elas são todas fabricadas aqui, tendo por base um peso, vamos dizer, por base o quilo, e você ia dividindo as medidas, somando para dar outras medidas maiores. Antigamente, ninguém chegava no comércio e dizia, me dá um quilo de arroz, não, me dá uma medida de arroz. A medida. Ou um quarto, ou um salaminho, ou uma quarta, ou um alqueire. Pirinópolis resistiu à chegada do progresso e fez questão de preservar alguns hábitos seculares. O gosto pela montaria, por exemplo, ainda é cultivado. Até hoje é comum encontrarmos cavaleiros desfilando pelas ruas, principalmente durante a tradicional festa das cavalhadas. Os mascarados e seus cavalos enfeitados são parte importante do festejo mais famoso da cidade. Quem de vocês já viu em casa uma discussão, pai e mãe fala, ô bruaca, já viu essa expressão? Já sabe por que chamam você de bruaca? Não gosta?
É quadrada, mal acabada. É mal vestida, mal arrumada. Então é isso. Que a buraca é sempre assim. E ela não tem personalidade. A buraca não tem personalidade. Se você coloca uma lata quadrada aqui, ela toma 4 quadrados. Se você põe um trem redondo, ela fica redonda. O velho boticário e os livros de receita nos mostram como funcionava a saúde nos idos tempos em que os diagnósticos eram feitos pelo chamado olho clínico e os remédios eram manipulados em fórmulas. Só os médicos de outrora e as pessoas com muito conhecimento tinham olho clínico. Batia os olhos na pessoa e dizia, a sua doença é tal. E depois que ele ter dado o diagnóstico dele, ele ia pegar o Le Litre, em francês, que havia uma descrição da doença, de que ele diagnosticou. E no Le Litre já vinham as fórmulas do remédio que ele deve tratar. Então ele dizia, você volta às 4 horas que eu vou preparar o remédio para você. Então ele ia pelo pequeno laboratório, pegava as coisas, vinha pegar os sais que ele tinha e preparar a fórmula para combater a doença que você tinha. E era difícil errar. No consultório de dentista, preservado pelo museu, muitas dentaduras foram feitas de maneira quase artesanal pelo Dr. Wilson Pompeu. Esse aparelho aqui é que fabricava a dentadura Vitosa, cozida. Em cada peça dessa aí, você traz a sua um caleidoscópio, uma colcha de retalhos de informações que você tem e que numa peça dessa faz essa síntese, sabe? Que você agrega todos os seus conhecimentos em cima de você tirar daquela peça as raízes de um pouco que você é. O criador do museu, Pompeu Cristóvão de Pina, ou apenas Pompeu, como gosta de ser chamado, é um guardião das preciosidades da cidade onde nasceu. Descendentes de portugueses, herdou de seus ancestrais o gosto pela arte. O que é isso aqui? São movimentos culturais feitos pelo Joaquim Pompeu de Pina. Ele nunca foi artista, não era nada. Quando ele tinha 55 anos, morreu uma filha de câncer. E com tanta paixão, um gaúcho que ele achou um canivete velho e pegou um pedaço de a madeira de jatobá e começou a fazer quadros, sangrando a princípio até os dedos. Porque isso aqui é a madeira mais dura que existe, casca mais dura, ele fazia. Ele fez quadros lindíssimos, a ponto de ter os quadros hoje na ONU. Pompeu é responsável por peças que, guardadas com carinho em seu museu, promovem o reencontro dos cidadãos de Pirenópolis com o seu passado. Aqui, o famoso flash. Você precisava ter uma máquina e, ao mesmo tempo, aqui tinha pólvora, enxofre e uma espoleta. Agora você tinha que fazer coincidir justamente nesse movimento. PEC. Aí sai aqui o fogão e eis a fotografia. Além de curador do museu, Pompeu participa da organização da principal festa da cidade, a Festa do Divino e das Cavalhadas, manifestação folclórica das mais importantes do Brasil. A
festa do Divino Espírito Santo teve início nas primeiras décadas do século XIX. Anos depois, foram acrescentadas outras manifestações que se tornaram tradicionais e se incorporaram à festa. As cavalhadas são consideradas uma das mais importantes manifestações folclóricas do Brasil. A batalha travada entre mouros e cristãos atrai turistas de vários lugares do mundo. Há a influência das mudanças das máscaras e movimento cultural de épocas, que vai mudando, você não interfere na mudança. Ela vai acontecendo lentamente nas canetas, no desenho. Eles vão mudando. Quando você vê, tem uma figura totalmente moderna, outra fisionomia completamente diferente, que aconteceu através dos tempos. São 250 anos de tradição. Durante os dias de batalhas das cavalhadas, os cavaleiros entram triunfantes na arena, animados pela banda Fênix, formada por músicos da cidade. A banda, que existe desde o final do século XIX, ocupa parte do casarão onde funciona o Museu da Família Pompeu. Aqui os músicos se reúnem e ensaiam canções para embalar os principais eventos de Pirenópolis. Essa aqui é uma influência francesa nas nossas bandas e negócios. Isso é um cap francês de feltro e ele era corneteiro. Desde a sua fundação, a cidade de Pirenópolis se destacou como polo cultural e seu cine-teatro foi um dos primeiros cinemas do estado de Goiás. As fitas antigas e o velho projetor fazem parte desta história. Esse aqui é o primeiro aparelho de cinema mudo. E o cinema mudo é diferenciado dos cinemas de agora, os projetores, porque ele projetava atrás da tela. Ele é como televisão. Sai, joga para frente. Então, nesse sistema, usava molhar a tela antes do projetor. Você deixava o projetor cá e jogava água na tela. Aí aparecia a imagem trêmula. E o cinema era de manivela, na manivela. E quando era uma cena de amor, o público gritava, depressa, depressa aí. Isso era uma cena que precisava de devagar, devagar, devagar. E começo a ver por que na Europa tem tanto museu e por que o pessoal gosta tanto de museu, sabe? Porque o pessoal se enxerga a si mesmo, é você botar um espelho para te enxergar, quer dizer, quando tu vê alguma coisa do museu e o que aquilo significou, você se identifica com aquilo que você está vendo. Como é que é? Gostaram de Pirenópolis? Então é bom visitar pessoalmente e conhecer Pompeu de Pina. Apareçam por lá, vocês vão gostar demais. Um abraço e até a próxima.